você, Olímpio. Boa noite a todos. O Anderson pediu aí para vocês uma parte da caridade, que é o perdão, e eu vou pedir a caridade completa. Hoje, essa parte do Livro dos Espíritos, deixa eu inserir aqui a lâmina aqui, e eu também vou aprendendo aqui. Inserir aqui, não é com esse, né, Henrique? Vou aqui. Isso. Assim. Não. Assim. E aí, estão vendo? Uhum. Tá bem. Então, essa parte, né, nós estamos aí no Livro dos Espíritos, no segundo livro, capítulo 11, os três reinos, os animais e os homens. Né? Quando a Vânia leu aquela parte de Paulo e o comentário de Emmanuel, para nós ficar cuidando só da nossa vida, eu falei, nós aqui querendo estudar, querendo saber dos animais e tudo mais, mas aí depois me veio à mente que, na verdade, nós estamos só olhando o retrovisor. Nós estamos olhando para nós mesmos, o nosso passado. É o que vem sendo revelado para nós aos poucos, né? Nós que achávamos, né, com a nossa soberba, com o nosso orgulho, né? E hoje nós estamos descendo o pedestal aos pouquinhos. A doutrina espírita nos promove essa oportunidade, nos promove uma escada longa para nós descer do pedestal que você subiu, você vai descer. E nos colocar realmente onde nós precisamos. Mas não é uma condição de humilhação, como o próprio texto aqui, Kardec e os Espíritos comentam. Né? Então, vamos lá, ao longo das questões, nós vamos entrando mais nos detalhes que nos chama a atenção aqui. Né? Então, na questão 606, Kardec pergunta: de onde os animais retiram o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que são dotados? E eles vão direto: do elemento inteligente universal. A 606A. A inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um princípio único? Sem dúvida alguma. Entretanto, o homem passou... Peraí, deixa aqui que está tampando meu... Passa por uma elaboração que a eleva sobre a dos demais. A dos brutos. Aqui, nas pesquisas aqui, eu queria só que sempre nós, de um modo geral, nós fazemos muita confusão quando fala de espírito, inteligência, princípio. Então, eu fui lá, só no capítulo 2, lá na questão 23, só para a gente relembrar, mexer para nós sintonizarmos. Quando Kardec perguntou lá, o que é o espírito? E aí foi respondido, o princípio inteligente do universo. E na 24, só para a gente colocar aqui, para a gente ter ideia, o espírito é sinal de inteligência. A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e outro confundem-se em um princípio comum, de sorte que para os homens passa a ser a mesma coisa. E também, no mesmo capítulo, também lá no início, só para nós sintonizarmos, o que ele pergunta, o que é a alma? Um espírito encarnado. E a 134A, o que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito. Então, só para a gente entender aqui
quando o espírito está encarnado é a alma, que o espírito é o princípio inteligente do universo, e que a inteligência é um atributo do espírito. Né? E aqui, quando ele pergunta de onde ele tira a inteligência que constitui uma espécie particular de alma, porque aí nós vemos a colocação de inteligência, alma, certo? E o princípio inteligente. E o princípio inteligente. Né? Para a gente entender. Tudo isso para nós nos colocar em sintonia. Como que ele coloca muito bem esta situação para nós. Porque lá no início nós entendemos que criado é o princípio espiritual, que nós estamos lidando aqui com o aspecto espiritual, certo? Para nós nos sintonizar. Né? E o princípio inteligente, este é o princípio inteligente que está desde lá dos animais no desenvolvimento da espécie. Desde lá o princípio inteligente está desde o mineral, no vegetal e no animal. Certo? E só nós colocamos, quando vai chegar na parte, quando vai se tornar espírito, é quando entra no aspecto da humanidade. Aí, porque ele vai ser individualizado aos poucos que esta parte que está sendo desenvolvida, né, nestas que nós passamos. Então, esse olhar nosso hoje aqui no retrovisor, olhando o nosso passado, de onde nós viemos, a paciência do Criador para chegarmos onde estamos. Olha só a saga de Moisés, a luta, o sacrifício, né? Nesse resumo que o Anderson fez, olha só, todas essas etapas que nós estamos olhando para onde? Quando fala lá em Moisés, está olhando para nós. Que Emmanuel fala. Quando se fala da primeira revelação, que fala das revelações, que fala dos judeus, olha para a humanidade. Tudo que está sendo colocado de revelação divina é para a humanidade, encarnada e desencarnada. Está colocando para todos nós. Né? Então, todas as revelações, tanto a primeira quanto a segunda, como a terceira, a revelação divina, ela é de um modo geral para todos. Né? E esta amplidão que a Vânia sempre toca nesse ponto, seria o aspecto filosófico, que é o pensar. O espírita, nós temos que desenvolver esta capacidade, que a filosofia é isso, é pensar, é buscar todos os elementos. Olha só como é complexo. Nós buscamos vários elementos para andar dia a dia, cada dia, para suportar os dias, as nossas lutas, as nossas experiências. Olha quanta coisa que nós buscamos, né? Como lá Paulo, lá na lição inicial, nos adverte, para nós nos ocuparmos com a nossa vida, com as nossas coisas. Né? Então, este é o ponto importante. Então, nesse aspecto, eu não coloquei aqui, porque é muito grande, mas todo mundo pode buscar, que está na internet. O comentário de Miramês sobre essas duas colocações aqui é maravilhoso. Que ele fala dos seres que estão próximos ao Criador, que cuida deste princípio desde lá do início. Eles é que elaboram. E é só nós imaginar, porque sempre vai fazer a comparação com a infância, nos primeiros dias, olha o cuidado que nós temos aqui, se compararmos aqui na nossa vida. O cuidado, a atenção que nós temos nos nossos primeiros dias, nos primeiros momentos. Então, como os seres superiores que cuidam de nós nas nossas primeiras, nesse preparo inicial, para até chegarmos no ponto de estarmos realmente como indivíduos, como individualidades. Não é? Seria este princípio que se vai se tornando depois, ele se torna uma inteligência,
já nos primórdios, e depois, mais tarde, quando chegamos no aspecto humano, já é espírito. Né? Então, esta paciência, este cuidado, e olharmos os séculos, os milênios que aí estão inseridos. Né? Nessa questão, aqui ainda tem mais uma também que é a 637. A 607. Foi dito que a alma do homem em sua origem se assemelha ao estado de infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ela ensaia para a vida. Então, aqui ele diz até para a gente ver a questão 190, onde o espírito cumpre essa primeira fase, em uma série de existências que precedem o período a que chamam de humanidade. Olha aí. Então, a 190. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? O mesmo da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela ensaia para a vida. Na 607A, desta forma, a alma parece ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Olha só. Então, desta forma, a alma parece ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que se está longe de conhecer plenamente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. De certa forma, é um trabalho preparatório para como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade. Com ele, a consciência de seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade por seus atos. Como após o período da infância, vem o da adolescência, depois da juventude, enfim, a idade madura. Não há nada nessa origem que deva humilhar o homem. Os grandes gênios sentem-se humilhados por terem sido fetos disformes no ventre materno? Se algo deve humilhá-los, é a sua inferioridade diante de Deus e sua impotência para sondar a profundeza de seus desejos e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconheçam a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, que forma a solidariedade em todas as coisas da natureza. Acreditar que Deus teria podido fazer qualquer coisa sem objetivo e criar seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as criaturas. Eu já coloquei a B porque ela está interligada a esse raciocínio, certo? E que ele pergunta, esse período da humanidade começa sobre a nossa Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Em geral, o período da humanidade começa nos mundos ainda mais inferiores. Essa, no entanto, não é uma regra absoluta
e poderia acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Então, nós observamos aqui nessas explicações, e para mim, eu aqui lendo a resposta, principalmente da 607A, nesta outra parte, parece que aqui, olha só, parece que os espíritos nos respondem e nos confortam, e, na verdade, nos coloca numa posição. Olha como que aqui que ele trata. Óbvio. Não há nada nessa origem que deva humilhar o homem. Os grandes gênios sentem-se humilhados por terem sido fetos diformes no ventre materno. Então, se algo deve humilhá-los, é a sua inferioridade diante de Deus e sua impotência para sondar a profundeza de seus desejos e a sabedoria das leis que rege a harmonia do universo. Olha, só até aí, olha só para você quanto esclarecimento que nos traz. Seria se nós, à medida que nós vamos caminhando, as pessoas, a gente observa que todos, que quando adquirem um pouquinho de conhecimento, eles já demonstram que ficam um pouquinho mais humildes. Não. Então, eu falei assim, olha só, ele já coloca nós só se for perante Deus. Então, olha só, então perante nós, isto, porque às vezes na humanidade, quanta coisa que nós estamos vendo na humanidade que são tratadas de diferença, porque nasceu com sobrenome tal, nasceu em tal país, nasceu descendente de tal raça. Olha quanta coisa pequena que nós ainda estamos perdendo tempo. Com a cor da pele, com a situação de bairro, com as aparências. Olha quanta coisa, e ele aqui nos adverte para isso, que nós não precisamos ficar, nós precisamos ampliar a nossa visão. Está falando das coisas espirituais. E nós precisamos deixar das coisas materiais ser o peso, ser o obstáculo para nós desenvolver espiritualmente. Nos colocando em pé de igualdade, todos nós seres humanos. Né? E onde nós já passamos, olhar a nossa própria história, o nosso próprio desenvolvimento, para chegarmos até aqui, para desenvolver todas essas potencialidades, por onde nós caminhamos. Nós não podemos ficar perdendo tempo. Olha quanto conflito bobo existe. Nós conflitamos porque pensamos diferente. Olha só, nem não é aparência, é pensamento. Quantos conflitos, quantas noites de sono, quantas amizades, quantas famílias divididas, porque um é de uma religião, o outro é de outra, por coisa que Deus tem religião. Seria a nossa visão limitada, seria aqui nos dá oportunidade para olhar para nós mesmos, conhecendo a nossa história. Nós somos espíritos, nós somos seres, nós somos viajantes do universo. Nós estamos estagiando nesta escola. Nós estamos sendo elaborados nesta oficina. Né? Então, olha assim, reconheçam a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que forma a solidariedade em todas as coisas da natureza. Olha só que chamada, que explicação. E nós precisamos abrir os nossos olhos para ver o que esses espíritos trabalharam por tanto tempo para colocar diante de nós. Nós precisamos fantasiar. Eles são diretos. Acreditar que Deus teria podido fazer qualquer coisa sem objetivo,
e criar seres inteligentes, sem futuro, seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Olha a explicação, olha a resposta, na resposta. Então, o conforto que tudo isso nos traz. O esclarecimento seria assim: olha a amplidão. Nós não somos daqui, nós somos viajantes do universo, nós nos envolvemos em outros planetas, em outros lugares, nas outras moradas. E olha a prova, olha aqui, nós não temos aí um companheiro que vem de outro Ascan? Seria, olha a ligação que nós temos, seria assim: o conhecimento faz com que esse universo já vai ficando menor, nós já vamos, né? A nossa vizinhança vai se estendendo, as nossas fronteiras de visão, de relacionamento. Então, nós estamos tendo o aprendizado e ainda vamos viajar ainda para outras esferas, para outras moradas, né? Então, como diz às vezes Herculano Pires, nós não precisamos ficar dando muito colorido nas explicações de que já está explicado, né? Herculano Pires nos adverte sobre isso, né? Então, eu acho que aqui está claro. Aquele capítulo 2, lá no início, na questão 23, aquela parte, ele é muito interessante também, ler, repassar, né? E o exercício do nosso desenvolvimento, esses dias eu deparei com uma questão muito interessante aqui, que nós estamos num outro grupo, nós estamos nessa parte, que é na questão 919, 920. Uma hora vocês vão lá e leiam aquelas questões. Lá tem um comentário de Santo Agostinho. Eu acho que aquela questão é que talvez é o exercício que Santo Agostinho coloca lá, só dando aqui um toque a mais do que nós aprendemos hoje, porque, como os Espíritos mesmos responderam, está tudo conectado. A obra, a revelação, como de Moisés, de Jesus, e hoje, a revelação dos Espíritos, está tudo conectado. Hoje não existe nada, tudo é uma sequência, é uma obra regida por Jesus, desde lá do Monte Sinai. Jesus é o que está no leme, ele é o comandante, ele é a nossa luz, o nosso guia e o do nosso planeta, que conhece todos por nome. Então, nós precisamos confiar e agradecemos a Jesus por essa oportunidade de estar aqui de maneira ainda muito simples, mas tentando olhar para essa revelação maravilhosa, muito além da capacidade que a gente possa compreender ainda dessa mensagem tão linda. E agradecemos a toda a paciência, o carinho, né? E a semana que vem ainda tem algumas a mais para a gente terminar essa parte. Tá bem, Vânia? Muito obrigado a você. Vou puxar aqui. Stop. Muito obrigado, Olímpio. Muito obrigado, Anderson. Na quinta-feira, nós estamos estudando a razão, então a gente já começou a ver um pouco dessas questões e as suas explicações de hoje vieram corroborar com o que a gente está vendo, né? Na quinta-feira. Então, você vê que os estudos andam assim alinhados, né? Embora a gente esteja estudando uma obra subsidiária, mas nada está desconectado, né? Então, a gente está estudando a razão, começamos a ver algumas coisas do princípio inteligente. Então, olha que beleza. Tudo, se não aprender agora, não vai aprender mais. Se não aproveitar essa oportunidade, não vai aprender mais, porque é o mesmo assunto. E do Anderson, eu até coloquei, Anderson, uns comentários lá no chat, né? O Amenhotep IV, ele é muito conhecido como Amenófis IV, da 18ª dinastia.
né? E ele é mais conhecido como o pai de Tutancâmon do que Amenófis IV, né? O nome dele é auto-intitulado porque Amenófis era o nome de paternidade, né? De pai. Mas o nome que ele se auto-intitulou foi Akenaton, ou seja, o filho do sol. E ele, de fato, foi o primeiro, não só o primeiro faraó, mas o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro legislador a declarar o monoteísmo, né? Só que naquela época, a maior representação de Deus era o disco solar. Então, se adorava Deus na forma do disco solar. Mas o grande feito de Akenaton foi bater de frente com os sacerdotes, principalmente dos templos de Amon, que era o templo mais rico e os sacerdotes mais ferozes, corruptos, né? Era uma corja que sugava do povo, né, as doações e que recebia do próprio faraó. O reino todo era obrigado a doar muito para aqueles templos, principalmente o templo de Amon. E quando Akenaton declarou guerra a eles e instituiu o Deus único, ele mandou derrubar todos os templos e destituiu todos os sacerdotes do seu posto. Você pode imaginar a briga que ele conquistou, né? Ele foi uma briga feia. Tem alguns erros históricos que a gente vê nos livros, né? Os livros entram muito em contradição, mas a 18ª dinastia, segundo, eu sei disso porque eu estudei bastante isso há pouco tempo, foi 1.500 anos antes de Moisés, 1.500 anos antes de Moisés, né? E Moisés, mil anos antes de Jesus, né? Então, dá 2.500 anos antes de Jesus, é muito tempo, né? Que se vinha preparando o terreno para Jesus. Jesus já estava mandando esses emissários para preparar o terreno para ele, né? Até citei isso lá no Sócrates, falei a semana passada, antes de Sócrates e de Platão, que tinha vindo Akenaton, né? Coisa incrível isso. Mas tem muita coisa para a gente falar. A gente tem que lembrar que esses grandes escritos, gente, nós já estamos numa terra muito evoluída, igual o Olímpio falou, nós estamos olhando no retrovisor. Mas se a gente parar para pensar o trabalho que esse povo teve para a gente chegar até onde a gente chegou aqui, não foi fácil, não. E os grandes espíritos, você imagina, um Emmanuel de hoje, ele está reencarnado, mas imagina um Emmanuel de hoje reencarnado lá atrás. Ele tinha que ser um senador romano daqueles bem incisivo, você entendeu? Moisés, que era um espírito de escola, igual você falou. Aliás, Anderson, novidade para mim os chifres de Moisés, viu? Para mim foi novidade total. Eu nunca tinha... Eu nunca tinha visto? Nunca. Apesar de que eu achava que ele tinha chifres, mas de outra maneira. Você sabe que ele não era muito fiel, né? Fidelidade não era forte. Não. Naquela... A gente não pode nem entrar nessas questões, mas eu vou te contar. Lembra dos alambaques lá dos capelinos? Né? Era necessário, gente, era necessário uma mão de ferro. Eu pus a observação aí no chat, naquela noite ele mandou matar 30.000 homens. Ótimo, eu queria te falar Ele isso. mandou matar 30.000 homens. E ele disse o seguinte, um vai matando o outro. Fulano mata ciclano, aí o ciclano mata Beltrano e foi. Não, mas nós não vamos entrar nisso aí. Ele veio, cumpriu o que ele tinha que cumprir e está feito. Eu só queria te agradecer que você colocou o número certo aqui e eu me lembrei que eu falei 3.000 e não era, 30.000. 30.000. Eu queria te agradecer porque você colocou o número certo, a contagem certa é essa. A gente vai ajudando um ao outro. Mas eu não quis falar de Moisés propositadamente, por isso que eu te convidei. Porque
eu ia acabar falando coisa que não devia. Mas ele foi o que ele precisava ser, ele fez o que ele foi chamado a fazer, Jesus deu uma ordem para ele, ele veio e cumpriu. Agora, uma coisa, só para encerrar. Ele foi filho adotivo de Hatshepsut, né? Geraldinho, há pouco tempo, declarou que Chico Xavier foi Hatshepsut. Né? Tem uma declaração do Geraldinho recente, ele dá o nome, dá a data, de quem falou. O Olímpio me mandou essas palestras, eu vejo, mas eu confundo qual que é qual. Mas tem uma dessas palestras em que o Geraldinho, eu acho que é fatos históricos, me corrija, Olímpio, se eu estiver errado, em que o Geraldinho fala textualmente que Chico foi Hatshepsut. Então, Chico foi a mãe adotiva de Moisés. Pronto. Né?